Hi guys, do you remember that we were studying the simple past some weeks ago? Now, let's remember. Então, turma, aqui eu fiz um resuminho em português para a gente retomar alguns pontos que tínhamos estudado em sala, né? Sobre o simple past. Então, só lembrando, o simple past é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito em português, mas em inglês tem um passado só. Mas temos que lembrar que nós temos dois tipos de verbos, assim como em português, né? Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, vejam, os verbos regulares em afirmações, nós precisamos fazer com que eles terminem com ed. E os verbos irregulares são os verbos que não seguem um padrão, então são aqueles da tabela, a gente precisa memorizar, né? Também eles vão mudar quando a gente estiver fazendo afirmações, como mostra a tabela, certo? Para lembrar esses pontos, eu preparei essa atividadezinha, uma atividadezinha rápida para vocês fazerem. Então, eu coloquei, leiam os verbos seguintes, alguns estão em amarelo, outros em branco, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês logo vão perceber, vão identificar por quê, mas esse é o desafio, então não vou contar agora, né? E na sequência eu peço para vocês fazerem uma outra atividade, que é fazer uma lista dos verbos regulares e irregulares que estavam naquele slide. Vocês vão precisar fazer no caderno, né? E depois conferir no arquivo seguinte. Eu vou disponibilizar dentro de 3 dias um novo arquivo com o gabarito para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó, tá uma tabela mais ou menos organizada, com os verbos regulares de um lado e os irregulares do outro. Eu quero que vocês construam essa tabela, certo? Aqui tem alguns verbos já no passado. E aqui uma revisãozinha do verbo to be. Vocês estão lembrados que o verbo to be é um verbo irregular, então esse não aceita ed. Na nossa tabela, ele é o primeiro, um dos primeiros, né? O to be significa, aliás, to be é o ser estar, claro, e no passado vai ser was ou were. Lembrando que o was nós usamos para I, he, she ou it, e o were nós usamos para you, we e they. Was no singular, were no plural, certo? Na sequência, tem uma atividade para a gente lembrar um pouquinho o uso do was e do were. Então, vocês vão completar essas frases com was ou were. Também, no mesmo arquivo que eu vou disponibilizar daqui a alguns dias, tem o gabarito dessa atividade para vocês, tá? E, por último, nós temos uma atividade que são frases. Olhem só, são frases afirmativas e vocês vão transformar essas frases afirmativas no presente em frases no passado. São frases bem simples, então basta prestar atenção no verbo e transformar esse verbo em passado. Verbos irregulares, se vocês não lembrarem, vocês vão dar uma olhada na tabela, e os verbos regulares precisam terminar com ed. Certo, galera? Nos vemos em breve. Kisses!